Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por você ter vindo conosco até aqui. Sou muito grato a Deus por esse plano de leitura que nós estamos iniciando. E o legal é que a gente já tem recebido notícias, né? De pessoas que iniciaram, que reintegraram-se em igrejas e também iniciaram a leitura e estão firmes na leitura. E para nós, né, que estamos envolvidos nesse projeto aqui, isso é gratificante e isso não tem preço. Então, muito obrigado por você que tem nos apoiado, curtindo, compartilhando, também se inscrevendo no canal. Isso é fantástico, eu fico muito lisonjeado, sou muito grato a Deus pela sua vida e também peço sua ajuda, continue contribuindo, que pessoas têm sido alcançadas e a gente tem visto as coisas acontecer e isso nos alegra muito. Então, vamos dar continuidade ao nosso plano. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 42 do livro de Gênesis e você é nosso convidado para prosseguir juntamente conosco nessa leitura. Então vamos lá. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais do Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então, 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal no Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre entre os que já iam? Pois para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-lhes, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles. E lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: não, meu senhor. Estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos, e estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram: nós, os seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, o outro já não existe. Então José lhes disse: como já falei, vocês são espiões. Nisto serão provados. Juro pela vida de Faraó, que vocês não sairão daqui, sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Envie um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó, que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temam a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido, onde estão presos. Os outros podem ir, levando cereal para manter a fome das suas famílias. E traga-me o irmão mais novo, com que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. Eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia, e não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Rúben lhes disse: não é verdade que eu disse? Não peque contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo o sangue deles sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por meio de um intérprete.
E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituísse o dinheiro, cada um um saco de cereal, e os suprisse de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento, na estalagem encontrou dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos seus irmãos: devolveram o meu dinheiro. Aqui está na boca do saco do cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam, dizendo: o que é isso que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: somos homens honestos e não espiões. Somos 2 irmãos, filhos de mesmo pai. Um já não existe, o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, Senhor da terra, respondeu: nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos, pegue o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo. Assim saberei que não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês, e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: vocês vão me deixar ser filhos. José já se foi, Simeão se foi, agora querem levar Benjamim? Todas essas coisas acontecem contra mim. Mas Rúben disse a seu pai: o Senhor pode matar os meus filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele e trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês, o irmão dele está morto e ele é o único que ficou. Se lhe acontecer algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos seus filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimentos para nós. Mas Judá lhes disse: aquele homem nos advertiu solenemente: vocês não verão o meu rosto, senão o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolveu enviar conosco nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não enviar, não iremos, pois o homem disse: vocês não verão o meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: por que vocês me fazem este mal, dando a saber que aquele homem que vocês tinham o outro irmão? E eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e da nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Não apenas respondemos o que ele nos perguntou, como podíamos adivinhar que ele nos diria: traga-me outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor pode requerê-lo. Se eu não trouxer de volta e não puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: se é assim, então faça o seguinte: peguem do mais precioso dessa terra e põe nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, nozes, pistachos e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Leve também o irmão de vocês. Levante-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei.
Então os homens pegaram presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim, e levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: Leve estes homens para casa, mate o animal e prepare tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. E ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que fomos trazidos para cá, para que possam nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: Meu senhor, já estávamos aqui uma vez para comprar mantimento. Mas quando chegamos à estalagem ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso, trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. O administrador disse: Que a paz esteja com vocês, não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José, deu-lhes água e lavaram-se os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinha em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: O pai de vocês, aquele velho homem que me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: O seu servo, o nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos e viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Esse é o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar para chorar. Entrou num quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte, e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque egípcios não podiam comer com hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho até o mais novo. Ele olhava uns para os outros cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E beberam com ele e ficaram alegres. E José deu essa ordem ao administrador de sua casa: Encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco do mantimento. E coloque o meu copo de prata na boca do saco do mantimento do mais novo, junto com o dinheiro de seu cereal. E o administrador fez como José lhe havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram e com eles seus jumentos. Saíram da cidade, e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: Levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcance-nos. Diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. E o administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do meu senhor? Se algum de vós estiver com esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. E o administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será o meu escravo, e os outros ficam livres. Eles se apressaram, cada um colocou seu saco de mantimento no chão e o abriu. O administrador examinou, começando do mais velho, acabando ao mais novo.
e o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então eles rasgaram suas roupas, cada um carregou de novo o seu jumento, e eles voltaram para sua cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele, e José lhes perguntou: O que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: Que poderemos dizer a meu senhor? Que poderemos falar? Como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: Longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será o meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Meu senhor, permita que esse seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda sua ira contra este seu servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: Vocês têm pai ou mais algum irmão? E respondemos ao meu senhor: Temos um pai já velho e um filho de sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Só ele ficou de sua mãe, e o seu pai o ama. Então o senhor disse a seus servos: Traga-me o jovem, para que eu o veja. Responderemos ao meu senhor: O jovem não pode deixar o seu pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a estes seus servos: Se o seu irmão mais novo não vier com vocês, vocês nunca mais verão o meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a eles as palavras de meu senhor, nosso pai disse: Voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: Não poderemos ir para lá. Mas se nosso irmão mais moço for conosco, queremos, porque não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então o seu servo, nosso pai: Vocês sabem que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou-se de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença, lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma do meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. Estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Porque o seu servo ficou responsável por este jovem diante do meu pai, dizendo: Se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique no lugar do jovem como escravo do meu senhor, e que o jovem volte com seus irmãos, porque como poderei voltar a meu pai, se o jovem não for comigo? Eu não poderei ver este mal se abatendo sobre meu pai. Então finalizamos aqui mais uma leitura diária. Eu sou muito grato por você ter vindo até aqui conosco. Peço mais uma vez a sua ajuda, inscrevendo-se no canal, comentando, compartilhando também o conteúdo, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus e mais pessoas possam iniciar essa prática diária de leitura e serem também transformadas. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima leitura. Tchau, tchau.